nós temos um sonho, ou pelo menos deveria se ter, né? Porque sonhar é o que nos traz esperança. E imagina você acordando todos os dias ao abrir os olhos e não sentir esperança, e não lembrar de algo que te traz uma esperança. Como que seria triste, não é mesmo? Em algum momento na sua vida, porque todos nós já passamos por isso, provavelmente você perdeu as esperanças em alguma coisa. E se você puxar um pouquinho na sua memória, quando você abriu os olhos, né, e a sua mente te trouxe a consciência que é um novo dia, que você acabou de acordar, e você lembrou daquela situação a qual você perdeu a esperança, com certeza você sentiu um sentimento de desânimo, não quero sair da cama, vou voltar a dormir de novo. Ou seja, a vida vai perdendo sentido. E quando a gente fala de um sonho, de plano de carreira, né? De um sonho ali, de uma carreira profissional, o peso ele é maior. Porque através do nosso sucesso na vida profissional, vem outros sonhos, né? Normalmente vem sonhos de realizações como uma vida diferente para a família, para as pessoas a qual a gente ama, né? Realizações de sonhos pessoais realização falando de mãe, né? Mãe para filho, ou até mesmo pai também, né? Pai para filho, que é um dos maiores sentidos pelos quais nós todos levantamos todos os dias, quem já é mãe, quem já é pai. Ou seja, o plano de carreira, a vida profissional também tem um peso muito grande em todas as áreas da nossa vida. Por isso que precisa-se sonhar. Precisa-se sonhar em ter aquela carreira dos seus sonhos, de ter a profissão dos seus sonhos, para que você veja sentido na sua vida. Porém, esse sonho ele não pode ficar só no sonho, né? Ele precisa sair do sonho e se tornar realidade. E acredite, é possível. Mas antes de qualquer coisa, o primeiro passo para esse sonho se tornar realidade, ele precisa deixar de ser um sonho. Isso mesmo, deixar de ser um sonho e se tornar uma meta de vida profissional. Essa meta de vida profissional, para que ela saia do papel e se torne realidade no mundo real, ela precisa ter algumas características. E aí, quando se fala de meta, eu vou compartilhar algumas características aqui com vocês, mas aqui no canal também tem um vídeo que eu falo sobre visão do futuro, e visão do futuro nada mais é do que você formar uma visão poderosa para que através dessa visão você saiba exatamente o que você precisa fazer para alcançar seus sonhos, metas e objetivos. Mas nesse vídeo eu já vou compartilhar com vocês 3 dessas características importantíssimas que já se torna possível, totalmente possível, a sua meta se tornar realidade. O primeiro ponto é que ela precisa ser tangível, né? Precisa ser mensurável. Então você se pergunta, é possível de se realizar essa meta? Já existe alguém vivendo isso, né, na face da Terra? Isso é possível de se realizar? Porque não adianta você se auto-enganar. Se você se auto-enganar com uma meta que não é tangível, que não é possível, você tá perdendo o seu tempo. E a nossa vida, ela é feita de tempo, né? Então não dá para ficar perdendo tempo. Por isso que a sua meta, ela precisa ser muito bem analisada para você se certificar se é tangível, se é possível se tornar realidade. E uma das formas de medir isso é você procurar saber se alguém já vive esse seu sonho, se tem alguém que já alcançou esse seu sonho, e seguir essa pessoa, ler a biografia dela, para que você conheça e saiba quais foram as ações que essa pessoa teve para ela alcançar essa meta. Também é algo muito importante e que te ajuda e muito a formar um plano de ação para você se colocar, né, em ação no alcance da sua meta.
Outro ponto muito importante é que a meta ela precisa ser desafiadora. Isso mesmo, precisa te desafiar. Todas as conquistas na nossa vida, tudo que a gente consegue conquistar, é porque houve da nossa parte alguma mudança de comportamento. Não é possível realizar algo se a gente não muda os comportamentos atuais. Porque se com os nossos comportamentos atuais já fosse possível aquilo acontecer, nós já estaríamos vivendo aquela vida, vivendo aquilo, né? Então precisa ser desafiadora. Isso também, quero deixar até aqui um entre aspas, ajuda a fazer com que a gente pare um pouquinho de reclamar dos problemas que se levantam na nossa vida, porque a gente precisa deles. Se a gente também acordar todos os dias e não tiver nada que nos desafie, que faz a gente entrar em ação, que faça com que a gente possa se tornar uma pessoa melhor e ter conquistas na nossa vida, passa também a ser uma vida sem sentido. Então, nós precisamos de desafios. É só você pegar muitas pessoas que se aposentaram, se elas ficarem sem trabalhar, se elas ficarem sem ter novos desafios, elas adoecem. Ou seja, um tempo ali descansando daqueles anos de trabalho, fazendo uma viagem, né? Ficando mesmo à toa no sofá por um determinado tempo, vai fazer bem. Mas isso ao longo do tempo, se estender muito, acaba trazendo doenças como depressão. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de desafios. Então, não reclame dos seus problemas. Encare os seus problemas da melhor forma possível, com muita positividade, principalmente acreditando que se esses problemas apareceram na sua vida, é porque você é totalmente capaz de resolvê-los, tá bom? Então, agradeça pelos seus desafios, porque quando chegar lá no final e você conseguir, né, vencer esses desafios que se levantaram na sua vida, você vai ver o quanto isso te fez bem e o quanto isso te tornou uma pessoa ainda melhor. Um outro ponto também importantíssimo é a inteligência emocional. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a inteligência emocional, principalmente dentro das organizações, né? Mais especificamente falando na liderança, como eu trabalho com planejamento de carreira para líderes. E um dos livros que eu li do Daniel Goleman, que é Liderança à Inteligência Emocional, eu já até falei aqui no canal em algum dos vídeos, que tem uma pesquisa que mostra que o quanto o profissional, o líder é emocionalmente inteligente, é o que vai apontar até onde ele consegue chegar na sua carreira. Quanto mais emocionalmente inteligente o líder for, mais alto ele chega na sua carreira. Mesmo esse líder sendo muito inteligente, tendo seu QI aí acima de 100, 110, 120, ou até mesmo tendo muita experiência na sua carreira profissional. Então, a gente já consegue aí medir o quanto a inteligência emocional ela é importante para o nosso crescimento profissional. Se você não é uma pessoa emocionalmente inteligente, se você não consegue controlar suas emoções, você precisa se autodesenvolver nessa parte. Dois fatores importantíssimos dentro da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? A gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. Hoje não dá para não se conhecer, não dá para deixar de usar ferramentas cientificamente testadas para medir qual é o nosso perfil. Nós sabemos quais são os nossos valores, nós sabemos ali quais são os nossos princípios, mas isso hoje ele precisa ser colocado sim numa ferramenta, porque dependendo do estado que a gente está na nossa vida, a gente muda sim de comportamento. E conforme a gente vai crescendo, evoluindo, estudando, a gente também muda alguns valores. Então é muito importante você medir quais são as suas fraquezas, as suas forças, quais são seus valores, né? E até mesmo ler e reler e ter muito claro os seus princípios
para que ao longo da sua carreira você consiga se manter nos seus princípios, né? Então, o autoconhecimento é uma das formas, um dos fatores que precisa se desenvolver para começar ali, né? Porque tem outros importantíssimos, mas já te ajuda aí muito a melhorar a sua inteligência emocional. Ele é importantíssimo para isso. Um outro ponto muito importante é o autogerenciamento. E o autogerenciamento em todas as áreas na sua vida, tá? O quanto que você é autogerenciável, o quanto que você consegue gerenciar os seus comportamentos, né? O quanto que você consegue gerenciar o que entra na sua vida que te faz bem e o que você não vai deixar entrar na sua vida, o quanto você consegue gerenciar os seus relacionamentos, né? O quanto você consegue gerenciar o seu tempo, que é muito importante. Então, autogerenciamento e autoconhecimento é o que eu deixo aqui para você como fatores importantíssimos para você desenvolver a inteligência emocional. E um dos últimos fatores que fala-se pouquíssimo na internet, né? Infelizmente, mas é muito importante e eu acredito que vocês há de concordar comigo. Deixa até aqui os seus comentários para eu entender, né? E medir também a visão de vocês em relação a isso que eu vou falar agora. E para eu entrar no assunto, eu vou começar com uma frase que fez muito sentido para mim. Não vá aonde o caminho pode levar. Ao invés disso, vá onde não tem caminho e deixe o seu rastro. Isso só é possível quando nós olhamos para si. E esse é o último fator que eu deixo aqui para você, importantíssimo para o seu sucesso na sua carreira profissional. Olhar para você. Tirar um tempo de você com você mesmo, para você analisar, né, não só as suas ações, mas também para você se perguntar qual é o seu ponto de vista em tudo que você vem fazendo, em tudo que você vem aprendendo, né? Também, como que você faria em algumas situações? Qual seria a sua atitude em determinadas situações que você acha que é importante para sua carreira? Não deixe só o seu olhar no externo, porque o diferencial de cada um não está fora, está dentro de nós. Cada um de nós temos algo especial, temos o nosso diferencial. Ninguém é igual a ninguém, né? Você já deve ter escutado e muito essa frase ao longo aí da sua vida. Só que para você encontrar o seu diferencial, o seu olhar precisa estar em você. Por isso que também é muito importante, né, o autodesenvolvimento, falando-se de autoconhecimento, como nós já falamos aqui. Porém, esse tempo com você e entender como que você faria, não só entendendo como agindo, colocando em ação aquilo que você defende, que você acredita e que você acha que é importante, que poderia fazer diferente na sua carreira, coloque em prática. Só que para isso você precisa acreditar. Acreditar em você, acreditar que aí dentro tem um diferencial, acreditar que é possível, que é capaz, e ao invés de ficar só se modelando, né, ao outro, porque hoje na era da internet, a gente tem muita facilidade às informações, né? E as informações, elas mudam com muita frequência, com muita rapidez. Até mesmo por conta disso, se o líder ele não está sempre em constante autodesenvolvimento, ele fica para trás, né? Por conta das mudanças. Assim como uma empresa, por exemplo. Se ela não está sempre em autodesenvolvimento, se reinventando, né? E atento às mudanças, ela também quebra. Ela passa a parar de existir, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante também o líder sempre estar se autodesenvolvendo. E nessa correria e facilidade que nós temos, né, através da internet, a gente começa a ficar tão atento e tão focado no que aquela pessoa que já tem sucesso na vida tá fazendo, e a gente acaba se perdendo de nós. E nem sempre aquilo que o outro faz
vai dar certo para você. Algumas coisas dão certo, outras não dão certo. Então, para que você consiga criar um caminho e deixar um rastro, você precisa estar na medida das duas coisas, né? Você precisa se desenvolver com quem sabe mais, com quem já está onde você gostaria de chegar e aprender boas práticas com aquela pessoa, né? Mas você precisa também olhar para você, para encontrar o seu diferencial, o seu jeito de fazer o negócio dar certo, né? Para que você possa deixar rastros e só assim você consegue se diferenciar de outros profissionais, tá bom? Então, essa é a última dica, né, que eu deixo aqui para você. Para mim é muito mais do que uma dica, tá? Eu falo assim, se você entender isso e começar a colocar em prática isso na sua vida, muitas coisas vão começar a fazer mais sentido e você vai passar também a ter uma autoconfiança para encarar, né, para desenvolver coragem de encarar muito mais desafios na sua vida. Um exemplo que eu dou que aconteceu comigo, das maiores premiações que eu ganhei ao longo da minha carreira foi ficar em primeiro lugar como a melhor líder de uma multinacional europeia. E quando isso aconteceu, naquele ano que isso aconteceu na minha vida, que foi no ano de 2015, eu aprendi muito, né, com meus líderes, com os meus professores, vamos dizer assim. Na época, eu usava muito também do YouTube, da internet. Eu lembro de uma pessoa que eu seguia e que eu aprendi muito com ela, era o André Ortiz, né? Eu vejo pouca coisa dele hoje na internet, mas na época ele estava bem ativo, não sei se hoje está ainda. E só quando eu comecei a ver que algumas coisas que eu estava fazendo não estavam sendo congruentes, sabe? Com os meus princípios e valores, e decidi fechar os olhos um pouco, né? Para tudo que o externo me trazia e focar mais em mim, estando mais satisfeita ali e sentindo mais alegria com aquilo que eu estava fazendo, que partia de mim, aquela ação e aquela atitude, de acordo com quem eu sou, né? Que as coisas começaram a acontecer e eu consegui ganhar essa premiação ficando na frente de grandes líderes da empresa. E um detalhe para mim, que isso daqui faz muita diferença, tinha líderes com anos ali, né? De liderança, de experiência, inclusive dentro da empresa, e eu ganhei essa premiação no meu primeiro ano de liderança. Então aqui eu já deixo esse exemplo, né, para você, esse pedacinho da minha história, para que você pare um pouquinho, analise, pense nisso que eu falei, que não é uma coisa à toa, não é uma besteira. Eu ainda arrisco a dizer que é muito mais importante do que muitos fatores já cientificamente testados, né, que nós conhecemos. E lembrando que, não sei se eu já falei aqui, até desculpa, né, se eu não falei, eu vou falar agora. Essa frase, ela veio de um curso internacional que eu fiz do Daniel Goleman. Ele entrevistou um homem de muito sucesso, né, internacional nos Estados Unidos. Ele também fala, né, sobre liderança, dá treinamentos, treina líderes de alta performance, e ele inclusive defende a autenticidade na liderança, que é algo também que não é para esse vídeo, que eu defendo muito. Só que só é possível ser autêntico sendo quem você é. Então aí mais uma vez mostra que isso não é só coisa minha, também é coisa da ciência, coisa que já é usada, né, fora do Brasil, é você ser autêntico. E isso é possível olhando para si, como os exemplos que eu dei nesse último fator aqui, importantíssimo para o sucesso da sua carreira profissional. Muito obrigada, você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seus comentários, me seguir se você ainda não me segue aqui no canal, tá bom? E também nas redes sociais que eu vou deixar aqui. Até breve, um abraço!